Vamos então continuarmos a nossa leitura do livro Drama da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 24. De posse de tão preciosas informações, estabeleci o único programa lícito perante as leis de fraternidade. Tentar a reeducação dos litigantes à base da cristianização das suas individualidades espirituais. Muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso, através de uma ou mais reencarnações, seria tarefa árdua para nós outros, que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável, mas seria necessário, imprescindível, que assim fosse. E tanto eu como os meus dedicados companheiros de trabalho estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Aliás, cumpre ao obreiro tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Na noite seguinte à nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médiuns de minha confiança, por mim solicitada, e eu, e mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena, patrocinadora do feito, levamos ao fenômeno da incorporação o antigo rabino e seus filhos. Em verdade, ser-nos-ia dispensável aquela reunião. Resolveríamos sim o lamentável drama espiritual, dispensando o concurso humano. Mas 3 fatores existiam, penosos, que nos animavam ao efeito: ensinamento e aprendizado para os próprios homens e mulheres que urgentemente necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade, distendidos para o além-túmulo. Ensejo de progresso para os médiuns e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitariam à prática da inestimável feição da beneficência, e mais facilmente para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres por parte de Timóteo e de Joel. A menos resolutos por parte dos jovens Saulo e Rubem, que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão, como que obsediados por seus espíritos pela ação constante de duas vontades mais poderosas, ponderados, profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, que fazia a seu favor, a par de outros fatores, 4 séculos de progressos gerais e ainda a lógica irrefragável de vitoriosa, ou melhor, de vigorosa, fornecida pela doutrina espírita. E seria belo vê-los e ouvi-los. Confesso que sorri de sincero júbilo, contemplando os meus disciplinados pupilos, empenhados em tão formosa peleja transcendental a benefício do próximo. E o coração se me dilatando em fervoroso desejo de vitória do amor, acionei intuições ao presidente dos trabalhos, auxiliando o quanto possível no generoso empreendimento. Ele e Timóteo dir-se-ia então o quadro vivo de 2 épocas que se empenhavam em lutas. Para resistir ao tempo, uma que era sombria e cheia de amarguras, recordando um pretérito de opressões, para implantar as luzes do conhecimento e da esperança, convidando a criatura à liberdade através da verdade. A outra que trazia o futuro, por fanal sobre as alegrias do Consolador. Ambos cultos, conhecedores do terreno filosófico que representavam. Os seus discursos lembrariam a oratória das academias gregas, que os mais belos temas filosóficos eram levantados para debates que honrariam oradores e ouvintes. E 2 horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada,
revivida através do verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda a patética amargura de suas realizações, esgotando os médiuns que se viram obrigados a elevar do ouvido uma época já desaparecida nas dobras do tempo, os seus problemas, sob injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno, tornado torturante pelo choque dos fluidos contundentes que o ódio e suas dores remetiam. Mas subitamente surgiu Esther, em plena reunião, tornando-se visível aos comunicantes e videntes. Esther, a virgem sacrificada, que depois de 4 séculos de ausência, retorna aos seus, mais formosa sobre a estruturação espiritual do que jamais o fora em terra. Coroada de rosas agora, recordando as flores preferidas da mansão judaica, um jato de luz azul a irradiar ondulações sublimes ao redor de toda a sua configuração espiritual, evocando a imagem das virgens que sucumbiram, não mais aos circos de Roma, para o suplício à frente dos leões, mas em novas arenas, onde as feras seriam antes hienas humanas, envoltas em sotainas e capuzes negros clericais, os homens chamados do Santo Ofício de abominável memória. Tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor, as 4 individualidades endurecidas se detiveram nos enunciados de revolta. Quedaram-se respeitosas, concentradas na felicidade inapreciável de revê-la, ouvi-la, pois diziam-lhes, murmurando docemente, com uma cavatina angelical: sim, meus amados de outrora, meus amados de hoje e de sempre, eis-me novamente convosco para nunca mais nos separarmos. Mas para que tão grandiosa aventura se concretize, necessária será que eu vos recorde um sagrado dispositivo da lei da nossa raça. A lei suprema fornecida por Javé, o Deus de Israel. Javé Jeová, temos aqui uma nota de rodapé que eu transpus. Espírito superior, protetor da raça hebraica, que concedeu ao médium psicógrafo Moisés, em nome de Deus, o Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei de Deus, fenômeno idêntico aos que processam hoje entre os médios espíritas. Outro espírito da mesma categoria, espiritual de Javé, revelava-se também protetor dos hebreus, Elohim, citado como primeiro várias vezes no Velho Testamento. Os antigos povos de Israel atribuíam tais manifestações ao próprio Deus. Seguindo com a leitura. A lei suprema, fornecida por Javé, o Deus de Israel, o maior profeta dos hebreus, nas sagradas escarpas do Sinai, estatui como principal dever dos filhos de Abraão este mandamento que encerra todos os demais, que os homens e os espíritos deverão observar para serem agradáveis ao Criador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que Jesus repetiu quando foi questionado lá nos dias em que esteve conosco. Essa lei está escrito também na lei judaica. Veja como isso é importante. Se todos seguissem esse mandamento, a paz estaria instalada no planeta. Continuando. E não o ódio secular que vindes alimentando em vossas almas para a desgraça vossa e impossibilidade de nossa própria felicidade. Se os vossos inimigos do passado faliram no cumprimento desse dever, deixando de observar o dispositivo supremo do Código Divino, e assim ofendendo-vos profundamente, também infringistes o mesmo sagrado dispositivo, odiando e revidando ofensas. 4 séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível de nossa prisão em Lisboa. Dom João III, outrora cruel e desumano, encontra-se agora em franco ressurgir para a redenção de seu espírito, através de operosidades generosas e heróicas em torno de povos e falanges sociais. Pois à frente da lei suprema, aquele que muito errou, muito deve construir,
de aproveitável e excelente para expungir, com o inverso do que praticou outrora, as sombras que lhe aviltaram a consciência. E ele o tem feito através das reencarnações, pelas vias de abnegação e do sacrifício, inspirado num arrependimento construtivo. Depois de horas desesperadoras, nos mais negros remorsos, em que também conheceu o amargor das lágrimas derramadas por aqueles a quem perseguiu, através das leis que criou. Sofreu ele próprio, com agravantes terríveis, o rigor das mesmas leis, em encarnação obscura e humilde, que posteriormente tomou em Portugal mesmo, nascendo em círculo familiar da própria raça que ele tanto perseguiu, para provar o desacerto das leis e instituições por ele próprio criadas. Durante todo esse tempo, enquanto o tirano arrependido do mal praticado tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós, que éreis honestos e bons, mas não possuídes boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionários no ódio, cristalizados na prática da vingança, e tanto odiaste e tanto feristes, revidando ofensas, que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros. Pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja, e que um grande e sincero arrependimento do passado mal os predispõe a futuro honroso e reparador. É tempo, pois, de perdoar, para serenar os corações e tratar de progredir. É tempo de amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade, e não apenas aos compatriotas e correligionários da mesma fé religiosa. Vinde comigo, eu vos exporei em serões tão doces como aqueles de outrora, sobre a amenidade das oliveiras do nosso solar querido. Não mais as leis rigorosas de Israel, que nos eram relembradas pelos velhos códigos hebreus, mas as suaves leis de amor e fraternidade, estatuídas por aquele grande Raboni, que me agasalhou e enalteceu em vossa ausência. Impressionados e temerosos, nada responderam, mas seguiram com ela, exaustos, e os meus médios não mais resistiram. Despertei-os, refeitas foram as suas energias por nós, mas a reunião no mesmo centro prolongou-se ainda, conquanto subordinada agora aos planos exclusivamente invisíveis. Que bom, meus amigos, que tudo está sendo resolvido, não é mesmo? Muitas dores ainda virão, pois foram semeadas, mas a reconstrução já começa. Agradeço a todos a companhia. Aprendemos muito nesses capítulos. Vamos ver o que nos trazem os capítulos seguintes. Por enquanto, um grande abraço e até breve.